Olá pessoal, eu estou aqui para apresentar o Chronic, desenvolvido a partir de inúmeras pesquisas com a Bixa orellana, comumente conhecida como urucum, é uma das mais antigas plantas produtoras de corante, naturais da América Central e do Sul. Os inúmeros usos tradicionais na medicina e na gastronomia encorajaram os pesquisadores a identificar e isolar os fitoquímicos presentes em todas as partes desta planta. Dentre os compostos que se destacam, terpenos, carotenoides, apocarotenoides, compostos alifáticos, terpenoides e esteróis, estes são os principais compostos encontrados em todas as partes da planta e apresentam uma ampla gama de atividades farmacológicas. Os compostos que mais se destacam para a saúde humana são os tocotrienóis e o geranil-geraniol. Quando nós falamos da vitamina E, nós temos dois grandes grupos de moléculas, os tocoferóis e os tocotrienóis. A maior diferença entre esses dois grupos é que os tocotrienóis apresentam um grande número de insaturações na sua estrutura molecular, o que lhe confere uma maior atividade antioxidante para neutralização de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, os radicais livres. Avaliando a cronologia da vitamina E, nós sabemos que ela foi descoberta em 1922 por Herbert Evans e Catharine Bishop. Eles descobriram a vitamina E na forma de tocoferol, e as pesquisas focaram somente na atividade antioxidante. Em 1980 foi descoberto os tocotrienóis. E aí nós tivemos uma ampla gama de estudos focados não somente em atividade antioxidante, mas adjuvante no tratamento do câncer, de doenças cardiovasculares, diabetes, atividade antioxidante, no tratamento de sarcopenia, dislipidemias e na osteoporose. A vitamina E é uma vitamina de sacrifício. Ela é utilizada para a síntese das membranas plasmáticas, membranas celulares. Por que ela é uma vitamina de sacrifício? Porque ela se deixa ser oxidada para não permitir que os radicais livres promovam peroxidação lipídica dos fosfolipídios de membranas celulares, o que enfraqueceria a membrana celular e promoveria um distúrbio, um desequilíbrio celular. A vitamina E, ela está presente no que nós chamamos de primeira linha antioxidante não enzimática das nossas células. Essa primeira linha de defesa é composta por vitamina E, vitamina C, glutationa e vitamina B3, na forma de NAD. Essa primeira linha antioxidante não enzimática compõe todo o nosso sistema redox, que quando está enfraquecido, faz com que as nossas células sofram mais injúria, o que nos deixa mais suscetível tanto a doenças metabólicas como a infecções virais e bacterianas. Os tocotrienóis são análogos naturais do tocoferol, porém apresentam uma atividade muito mais potente, superiormente aos tocoferóis. Então, é o tipo mais potente de vitamina E com atividade antioxidante superior aos tocoferóis. Apresenta efeito antiangiogênico, podendo ser utilizado na prevenção e no tratamento do câncer. Estudos in vitro comprovaram que a atuação dos tocotrienóis em inibir a HMG-CoA redutase, reduzindo assim o colesterol e podendo ser importante para o tratamento da dislipidemia. Pode prevenir a obesidade. Estudos em animais mostrou uma supressão da diferenciação de pré-adipócitos em adipócitos, o que reduz o ganho de porcentagem de gordura corporal por reduzir a adipogênese. Os tocotrienóis apresentam atividade anti-apoptótica, anti-inflamatória, melhora fatores de transcrição, melhoram a atividade de receptores hormonais, melhoram o segundo mensageiro, que são as proteínas quinases, e também a liberação de fatores de crescimento, diminui moléculas de adesão, o que pode ser importante para atividade anti-arteriosclerótica. Dentre todas as atividades então dos tocotrienóis, pessoal, ele apresenta principalmente um potencial importante para a manutenção do estado de saúde do indivíduo, para não permitir que ele se adoeça
E isso é muito importante quando nós falamos de longevidade, quando nós falamos de health span, que é estender o estado de saúde do indivíduo e assim estender a vida útil, longevidade com saúde. Os tocotrienóis apresentam inúmeras interações, principalmente com a melhora da atividade da glutationa S-transferase, enzima importante para a detoxificação dos xenobióticos, além de diminuir a atividade dos receptores hormonais com desreguladores endócrinos. Além disso, reduz a oxidação das proteínas plasmáticas, principalmente a albumina, diminui a atividade de glicoproteínas e de lipoxigenase, reduzindo assim o estresse oxidativo e a inflamação, e está relacionado a reduzir a HMG-CoA redutase, diminuindo a síntese de colesterol e trazendo benefícios no tratamento da dislipidemia. Podemos avaliar esse potencial terapêutico dos tocotrienóis, melhorando a osteogênese, podendo trazer benefícios na osteoporose, promove supressão de tumores, reduzindo proliferação e crescimento de células neoplásicas, reduz e ajuda a tratar a obesidade e doenças cardiovasculares e renais, tem atividade antagonista da formação de trombos, evitando a ocorrência de tromboses, tanto nas mulheres que possam aí utilizar anticoncepcional ou diabéticos e obesos, além de atividade imunomoduladora. Apresenta atividade endócrina, reduzindo aí os desequilíbrios e a melhora de receptores, e isso reduz o risco de doenças endócrinas. Apresenta também fator protetor ocular, então diminui aí o risco de doenças oftalmológicas, doenças neurológicas e doenças hepáticas. Os tocotrienóis, então, pessoal, apresentam um potencial a ser explorado no tratamento de diabetes, doenças dermatológicas, câncer, devido principalmente à sua estrutura única, que lhe confere uma potente atividade neutralizadora de radicais livres, tanto espécies reativas de oxigênio quanto de nitrogênio. A vitamina E também é um micronutriente importantíssimo para a imunomodulação. Ela tem a capacidade de melhorar a atividade de células, da nossa atividade humoral ou atividade adaptativa, produtora de anticorpos, melhora a atividade de linfócitos B e linfócitos T, e apresenta principalmente um efeito sobre a melhora da eficácia do reconhecimento dos anticorpos e os antígenos, aquelas moléculas, micro-organismos que devem ser destruídos. Os tocotrienóis, pessoal, inibem o fator de transcrição gênica hepática, o CRBP, que está relacionado a estimular a lipogênese, além de inibir, é claro, HMG-CoA redutase, enzima essa envolvida ali na via do ácido mavalônico que leva à produção principalmente do colesterol, e isso ajuda no tratamento da dislipidemia e reduz marcadores inflamatórios. A vitamina E, então, apresenta ação anti-inflamatória, ação anticancerígena por inibir NF-κB, auxilia na redução da lipidemia pela inibição da enzima HMG-CoA redutase. Aqui nós podemos ver um mecanismo de regulação entre estresse oxidativo, moléculas de adesão como ICANS e VCANS e quimioatraentes de monócito, reduzindo assim o avanço da arteriosclerose. Papel muito importante esse desenvolvido pelos tocotrienóis. Além disso, a vitamina E participa diretamente da maturação e diferenciação dos osteoblastos, que estão relacionados a principalmente síntese e mineralização óssea. E isso traz um benefício direto para o tratamento da osteoporose, para evitar osteopenia e regular o metabolismo do cálcio, evitando assim a ocorrência de desordens cardíacas. O geranil-geraniol, pessoal, está presente em plantas, insetos, bactérias, mamíferos. O geranil-geraniol, ele está amplamente, pessoal, distribuído na natureza e desempenha papel muito importante em cada espécie. O geranil de fosfato sintase está expresso em diferentes órgãos e organismos. Está presente na mitocôndria, no retículo endoplasmático rugoso,
no cloroplasto, está relacionado diretamente, pessoal, à síntese de energia, síntese de moléculas de atraentes de agentes polinizadores e também de produção de clorofila. E isso, claro, nós estamos falando de um vegetal. Na espécie humana, pessoal, nós também temos a presença do geranil-geraniol. Olha só que interessante, essa molécula, pessoal, naturalmente ela está presente no nosso organismo e está presente também nas plantas. Nas plantas, pessoal, o geranil-geraniol ela é responsável pela produção de esteróis, carotenoides, vitaminas e clorofila. No ser humano, ele está dentro do metabolismo de lipídios, na produção de colesterol, vitamina D, sais biliares, esteroides, vitamina K e coenzima Q10. É muito importante, então, para a manutenção do estado de saúde do indivíduo, tanto do metabolismo bioenergético como para a síntese de hormônios. Quais são as funções, então, pessoal, do geranil-geraniol e dos tocotrienóis? O geranil-geraniol está relacionado diretamente ao crescimento, desenvolvimento, pessoal, e são essenciais para a bioassimilação de nutrientes e também síntese proteica. Os tocotrienóis, pessoal, estão relacionados à manutenção da integridade das nossas células e reduzir o avanço do processo de envelhecimento e principalmente bloquear o surgimento, pessoal, de doenças metabólicas. Nas plantas, os tocotrienóis, os carotenoides, estão relacionados a promover compostos antioxidantes, a coloração das plantas e compostos aromáticos, que atraem agentes polinizadores. E isso é um papel muito importante do geranil-geraniol. Já os tocotrienóis, pessoal, eles preservam a coloração, estão relacionados à preservação da planta também e à procriação, por também fazer parte da atração de agentes polinizadores. Podemos observar aqui no metabolismo humano, pessoal, olha só que interessante, o geranil-geraniol pirofosfato está relacionado à síntese de geranil-geraniol. E a partir desse metabolismo, nós produzimos a coenzima Q10, que é uma parte integrante da cadeia transportadora de elétrons na mitocôndria. Desta maneira, participa diretamente do nosso metabolismo bioenergético e o metabolismo aeróbico, importantíssimo para atividades musculares, para reduzir doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade e neoplasias. Além, é claro, da produção de proteínas e de compostos derivados de lipídios, como os hormônios esteroides, vitamina D. Os principais compostos endógenos, no organismo humano, produzido a partir do geranil-geraniol, é a coenzima Q10, proteínas importantíssimas para a atividade muscular e a vitamina K2, relacionada diretamente à atividade da calcitonina e promove a calcificação, a manutenção da estrutura óssea. Nós sabemos que alguns medicamentos são inibidores da síntese de coenzima Q10 e acabam promovendo miosites, como é o caso, por exemplo, das estatinas. E isso pode levar a mais fibromialgia, fadiga crônica, queda de hormônios. A suplementação de geranil-geraniol neste indivíduo, usuário das estatinas, pode trazer um benefício direto na redução das miopatias, das miosite, da sarcopenia e da caquexia, reduz os quadros e melhora o quadro de fibromialgia, aumenta a produção de energia, tratando o déficit energético, a fadiga crônica e melhorando os níveis de hormônios esteroides, como a testosterona. Podemos observar aqui nos estudos, pessoal, com o geranil-geraniol, a produção da vitamina K2, principalmente a relação da MK4. Vitamina essa importantíssima, pessoal, também para evitar a calcificação irregular das nossas artérias e também está relacionada à calcificação óssea. Podemos observar aqui que o geranil-geraniol em estudo clínico está relacionado a diminuir a atividade das estatinas, promover o que nós chamamos de miotoxicidade, principalmente pela deficiência de coenzima Q10 ou vitamina D.
Nós sabemos que o geranil-geraniol pode reverter esse quadro da deficiência de coenzima Q10 e indiretamente também melhorar os níveis de vitamina D. E isso traz uma melhora na diferenciação dos mioblastos, aumentando assim a síntese proteica e a manutenção da massa magra nos usuários de estatina. Os estudos, com geranil-geraniol apresentam uma atividade anti-inflamatória fantástica. Ele é capaz de reduzir interleucina 6, interleucina 1 e TNF-alfa. A redução de interleucina 6, que é um marcador inflamatório metabólico, e o TNF-alfa, que é um causador de resistência periférica à insulina, mostra que o geranil-geraniol é capaz de evitar, tratar ou reduzir o risco de incidência de doenças metabólicas, como diabetes, obesidade, síndrome metabólica, dislipidemia. Então nós sabemos que essa composição do Cronic, rica em tocotrienol e rica em geranil-geraniol, está relacionada a modular o status inflamatório dos nossos pacientes. A inflamação, pessoal, não está errada em ocorrer. O que está errado é o que nós chamamos de inflamação crônica e principalmente a inflamação crônica metabólica. Essa inflamação crônica, pessoal, que apresenta uma magnitude persistente de longa duração, prejudica a saúde do indivíduo, principalmente por aumento de marcadores como NF-κB, TNF-alfa, interleucina 6, proteína C reativa e ciclooxigenase do tipo 2. Nós observamos que os tocotrienóis e o geranil-geraniol é capaz de modular esses marcadores inflamatórios, reduzindo assim a sua concentração e produção, o que estimula a resposta imune de forma mais saudável e ajuda ainda a resposta inata e a resposta humoral, adaptativa, principalmente, pessoal, em proteger o organismo com uma resposta de curta duração, não permitindo que a inflamação se cronifique. Quando nós falamos então da Bixa-orelana, nós identificamos, principalmente em sua composição, os tocotrienóis e geranil-geraniol, que são capazes de reduzir o estresse oxidativo, diminuir a ativação de caspases e o dano no nosso DNA. Além disso, aumenta a atividade antioxidante, diminuindo a peroxidação lipídica e melhorando a proteção celular frente às respostas inflamatórias. O Cronic, então, pessoal, ele tem na sua composição essa associação inteligente da natureza. Tocotrienóis mais geranil-geraniol. Atividade antioxidante, hipolipemiante, anti-inflamatória, imunomoduladora e anti-osteoporótica. Geranil-geraniol, hipolipemiante, anti-arteriosclerótico, osteogênico e também estimula a esteroidogênese, que é a produção de hormônios esteroidais, aumenta a produção de coenzima Q10 e a atividade de vitamina K. Isso traz uma potente atividade também anti-inflamatória. Toda essa atividade, todos esses benefícios você encontra naturalmente no Cronic, um estudo duplo cego, placebo controlado, de 12 semanas, realizados com 78 mulheres de 45 anos, menopausadas há 1 ano, demonstrou que a suplementação, pessoal, dos tocotrienóis favorecem a remodelação óssea em mulheres pós-menopausadas osteopênicas, por meio da supressão da taxa de renovação óssea. Melhora diretamente a atividade de osteoblastos, reduz marcadores inflamatórios, reduz o estresse oxidativo, melhorando a mielinização óssea, reduzindo assim o risco de fraturas. Um outro estudo com 87 mulheres, um estudo duplo cego, placebo controlado, mulheres acima de 50 anos, pós-menopausadas, com osteopenia e que receberam tratamento por 12 semanas, demonstrou que a suplementação diminuiu a reabsorção óssea e melhorou as taxas de renovação. Principalmente, pessoal, risco de fraturas, risco da perda de massa óssea. Então nós podemos ver aqui, pessoal, que o Cronic
Essa associação inteligente, produzida pela própria natureza, ela pode trazer inúmeros benefícios para a manutenção do estado de saúde do indivíduo. E isso é muito importante quando nós falamos de longevidade. Isso está relacionado a estender, a trazer o que nós chamamos de health span, que é estender o estado de saúde do indivíduo. Os estudos mais recentes da Organização Mundial da Saúde mostram que o brasileiro passa 20% da sua vida tratando doença, enquanto nós poderíamos estar vivendo mais intensamente, curtindo a família e fazendo aquilo que nós gostamos. Para que isso ocorra, nós precisamos estender o health span, e o Chronic traz isso para nós. Os benefícios relacionados ao Chronic estão diretamente relacionados ao health span e à extensão do lifespan, que é a vida útil, e isso é longevidade de verdade.